Olá, queridos irmãos, um feliz sábado para todos, sejam todos bem-vindos, aqueles que também nos acompanham de maneira remota, desde seus lares, agradecemos também por sua audiência e por sua companhia. Estamos indo para o nosso último dia da nossa semana de oração com o nosso querido irmão Cameron. Tem sido realmente uma bênção na nossa vida, um alto clamor, e espero que não seja diferente hoje, certamente não o será, porque é a palavra de Deus que vai ser explanada. E se nós cremos que há poder na palavra, não só restaurador, mas também transformador, o Senhor certamente vai falar as nossas necessidades nesse dia. Tanto para aqueles que nos acompanham de seus lares, tanto aqueles que estarão aqui. À tarde nós vamos ter uma outra participação especial com os nossos queridos, às 15h30, ok? Então vocês que estão em casa também, às 15h30, vamos dar continuidade à nossa semana de oração. E depois, para fechar com chave de ouro e começar uma semana bem, às 19 horas nós vamos estar encerrando esta semana de oração. Então agradeço a Deus, a todos vocês que nos prestigiam de maneira pessoal e aqueles que também nos acompanham desde seus lares. Agora, sem mais preâmbulos, vamos convidar os nossos oradores desta manhã. Podem vir à frente. E que Deus possa usá-los uma vez mais. Vamos por acá. Good morning, my friends. Bom dia, meus amigos. I like to call you my friends, Eu gostaria de chamá-los meus amigos. and I want to emphasize that fact. Eu quero que vocês enfatizem isso. Because in the church we have many brothers and sisters, Porque na igreja nós temos muitos irmãos e irmãs, but do we have friends? mas também nós temos amigos. Sometimes we call each other brother and sister, Às vezes nos chamamos de irmãos e irmãs, but do we call them friends? mas nós chamamos essas pessoas de amigos. And so, my friends, it is a pleasure for me to be here with you this precious Sabbath day. Então, meus amigos, é um prazer estar com todos vocês nesse dia precioso de sábado. And it is a wonderful opportunity for me, É uma oportunidade maravilhosa para mim, because this morning I am going to share with you a message that is very close to my heart. porque nesta manhã eu vou apresentar uma mensagem que está muito arraigada em meu coração. And I pray that what I share with you this morning E eu oro para que o que eu vou compartilhar com vocês esta manhã will be something that you will never forget. será algo que vocês nunca esquecerão. Our brother Valdomiro will now ask the Lord to be with us for this study. Então, o irmão Valdomiro vai pedir para que o Senhor esteja conosco mais uma vez. Vamos nos ajoelhar e falar com Deus. Santo e eterno Deus que nos céus habitas, nosso Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Estamos aqui para honrar e glorificar teu santo nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que nada nos separe do Senhor neste momento, que tenhamos não só os ouvidos atentos, os olhos também, mas também os nossos corações abertos para receber a mensagem preciosa. Pedimos que o Senhor abençoe a cada família aqui representada e também aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Senhor Deus, usa poderosamente o irmão Cameron e me usa também, Senhor Deus. Destrava os meus ouvidos, a minha língua e que eu represente o Senhor para a honra e glória do teu santo nome, assim como o irmão Cameron. Pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amen. This morning, Esta manhã, I would like to introduce you eu gostaria de apresentar a vocês to my best friend. o meu melhor amigo. His name is Jesus. O seu nome é Jesus.
We shall begin with a quote from Selected Messages. Vamos começar com uma passagem, uma citação de Mensagens Escolhidas, volume 1, página 244. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo e por meio de Cristo a Deus. Isto deve constituir nosso estudo. Cristo foi um homem real. The humanity of Jesus Christ A humanidade de Jesus Cristo is everything to us. é tudo para nós. But maybe it is more to us than we realize. Mas talvez seja mais para nós do que nós percebamos. Now, my friend Jesus Christ, Agora, o meu amigo Jesus Cristo, your friend, seu amigo Jesus Cristo, he was a real man. ele era um homem, ele foi um homem real. And I want to tell you today E eu quero contar a vocês, dizer a vocês hoje, that he is a real man. que ele é um homem real. A real human being. Um real ser humano. Today, Hoje, more than 2,000 years after he walked this earth. mais de 2.000 anos quando ele andou nessa terra. Mais depois de 2.000 anos que ele andou nessa terra. What is a real human being? O que é um verdadeiro ser humano? What characteristics must someone have so that they can qualify as a real human being? Quais características alguém tem que podem ser qualificadas como ele se caracterize um real ser humano, verdadeiro ser humano? The first A characteristic, primeira característica, Galatians chapter 4 verse 4 says that então Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. a real human being Um verdadeiro ser humano must enter this world tem que entrar nesse mundo through a woman. através de uma mulher. And Christ entered this world in that manner. E Cristo entrou nesse mundo desta maneira. Another characteristic Outra característica is that Jesus Christ would have to have a line of ancestors. Outra característica era que Jesus Cristo tinha que ter uma linha de ancestrais. Romans chapter 1 verses 1 to 3. Romanos capítulo 1, do versículo 1 a 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne. And so Christ had Então, Cristo tinha blood relations going all the way back Ele tinha uma relação de sangue que ia até lá no passado, to David. até Davi. But even further, Mas até mais atrás, Hebrews chapter 2 verse 16. nós vemos em Hebreus capítulo 2, versículo 16. Porque, na verdade, ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. And obviously, E, obviamente, it would go all the way back to Adam. claro que vai até lá atrás, no passado, até Adão. Just like you and me. Exatamente como eu e vocês. Now there is another characteristic required to be a human being. Agora, há outra característica requerida para nós sermos considerados seres humanos. You would have to have a human body. Nós temos que ter um corpo humano. Hebrews chapter 2 verse 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas. Flesh and blood.
carne e sangue. Do you have flesh and blood? Vocês têm carne e sangue? Jesus had flesh and blood. Jesus tinha carne e sangue. If you look at your hand, Se você olha para a sua mão, sometimes you can see the veins. às vezes você pode ver as veias. Christ had skin, veins, arteries, flesh like us. Jesus tinha pele, ele tinha veias, ele tinha exatamente o que nós temos, carne, sangue. There is something else necessary. Mas há algo mais necessário. He must have a human mind. Ele tinha que ter uma mente humana. A quote from Selected Messages, Volume 3. Vamos ver uma passagem de Mensagens Escolhidas, volume 3, página 129. Seu corpo e sua mente eram humanos. Christ had a human mind. Cristo tinha uma mente humana. What else would he need? Por isso, What else would he need? o que mais ele precisaria, além de uma mente humana? If he has a human body and a human mind, Se ele tem uma mente e um corpo humanos, then he would need to drink water, então ele precisaria beber água, eat food, comer uma comida, and he would need to rest e ele precisaria descansar. when he became tired. Ele ficava, quando ele ficava cansado. Desire of Ages, page 311. Já todas as nações, página 213. Jesus foi em todas as coisas feito semelhante a seus irmãos. Tornou-se carne da mesma maneira que nós. Tinha fome, sede, fadiga, sustentava-se com alimento e refrigerava-se pelo sono. Jesus Christ Jesus Cristo was a real human being. foi um verdadeiro ser humano. And if he was a real human being, E se ele era um verdadeiro ser humano, there is something else that he would have needed. havia algo mais do que ele precisava. He would have had the desire, the need Ele teria então o quê? Os desejos e as necessidades for a companion. de um companheiro, de ter um companheiro. Have you ever thought about that? Já pensaram sobre isso? Do you need companionship in your life? Vocês precisam de companhia, ele tinha necessidade de ter companhia. Vocês precisam de uma companhia em suas vidas. Do you know any human being who has not needed companionship? Vocês conhecem algum ser humano que nunca precisou de uma companhia, de ter alguém junto com ele? Every single human being, Todos os seres humanos, many times in their life, muitas vezes em suas vidas, looks for somebody to accompany them in life. procuram por alguém que possa acompanhá-los em sua vida. Is the need of companionship, É a necessidade de companhia, is it a genuine human need? é realmente uma necessidade humana genuína? Yes or no? Sim ou não? You all know within your heart. Vocês conhecem, sabem disso em seus corações. Man, you know there are times when you feel lonely. Homens, vocês sabem que há momentos que vocês se sentem sozinhos. Let's be honest. Vamos ser honestos. And so if Jesus Christ was a human being like us, Então, se Jesus Cristo foi um ser humano como nós, he also had a desire for companionship. então ele também tinha um desejo de ter companhia. This world Este mundo is always looking for companionship. está sempre procurando por companhia, Especially in these last days. especialmente nesses últimos dias da Terra. Eating and drinking, marrying and giving in marriage. Casando, dando-se em casamento, bebendo e comendo, Constantly seeking
companionship. constantemente procurando uma companhia. Is it natural for a man to seek a companion? Mesmo sendo natural para um homem procurar alguém para estar com ele, uma companhia, Or is it a perversion of nature because of sin? é natural para o homem procurar uma companhia ou é uma perversão de resultado do pecado? Have you ever felt that you need a companion? Vocês já pensaram que vocês precisam de uma companhia? That you want someone to sympathize with you, Que vocês precisam de alguém para simpatizar com vocês, to love you, para amar vocês, to brighten and sweeten your life? para brilhar, deixar a sua vida mais brilhante e deixar a sua vida mais doce. However, have you ever felt lonely and wished for these things? Mas vocês já alguma vez sentiram solidão e desejaram ter essas coisas? Is it okay to want a companion? Está certo procurar ou querer uma companhia? My friends, Meus amigos, the desire for companionship, o desejo por ter uma companhia, God Himself has implanted in you. Deus Ele mesmo implantou em nós. Acts of the Apostles, page 491. Atos dos Apóstolos, página 254. O desejo de amor e simpatia é implantado no coração pelo próprio Deus. It's not selfish to want to be loved. Não é ser egoísta querer ser amado. God put that desire in your heart. Deus colocou esse desejo em nosso coração. When God created the world, Quando Deus criou o mundo, He created all of these animals, Ele criou todos esses animais and He created Adam. e Ele criou Adão. And there, as Adam was giving names to all of the animals, Então lá estava dando nomes a todos esses animais. what did He see? O que ele viu? There wasn't a companion for him. Aí ele percebeu que não havia uma companhia para ele, mas os animais tinham suas companhias. There awakened within him a desire for a companion. Então isso despertou dentro dele um desejo por uma companheira. Now let's read about this here in Patriarchs and Prophets. Vamos ler sobre isso em Patriarcas e Profetas, página 18. Depois da criação de Adão, toda a criatura vivente foi trazida diante dele para receber seu nome. Ele viu que a cada uma fora dada uma companheira, mas que entre eles não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Gênesis 2:20. Entre todas as criaturas que Deus fez sobre a terra, não havia uma igual ao homem. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, como que esteja como diante dele. O homem não foi feito para habitar na solidão, ele deverá ser um ente social. Sem companhia, as belas cenas e deleitosas ocupações do Éden teriam deixado de proporcionar perfeita felicidade. Mesmo a comunhão com os anjos não poderia satisfazer seu desejo de simpatia e companhia. Ninguém havia da mesma natureza para amar e ser amado. Now remember these details, Então lembre-se desses detalhes, because they are very important. porque eles são muito importantes. We were not made to live alone, separated from others. Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos, separados uns dos outros. God made us to be social beings. Deus nos fez para sermos seres sociais. We need companionship. Nós precisamos de companhia. But did you notice the detail? Mas vocês perceberam os detalhes? Even an angel cannot satisfy that need. Mesmo um anjo não pode satisfazer essa necessidade. That need for companionship Essa necessidade de companhia can only be satisfied só pode ser satisfeita by
one of the same nature, por um ser da mesma natureza. so that we can love them Então nós podemos amá-los and they can love. e eles podem nos amar. This is how God created us. Foi assim que Deus nos criou. Did Jesus have this desire to be amongst friends? Jesus tinha esse desejo de estar no meio de amigos, This desire of companionship? esse desejo de ter companhia. Where did Christ find peace and rest? Aonde que Cristo encontrou paz e descanso? Spirit of Prophecy, Volume 2. Espírito de Profecia, volume 2, página 358. Jesus frequentemente encontrava o descanso que sua natureza humana cansada necessitava na casa de Lázaro de Betânia. Christ found rest Cristo encontrava descanso among friends. entre amigos. He was a real human being. Ele era um verdadeiro ser humano. Now you remember the story of the Transfiguration. Agora, vocês lembram da história da transfiguração? When Christ was contemplating what was coming upon him in a short time. Que quando Jesus estava contemplando o que viria sobre ele em um tempo bem breve. And he went up into the mountain with 3 of his disciples. Ele subiu aquela montanha com 3 dos seus discípulos. And who came to visit with him? E quem veio visitá-lo? Angels? Anjos, Human beings. seres humanos. Let's read it here in the Desire of Ages. Vamos ler aqui em Desejado de Todas as Nações, página 298. À medida que sobre ele se adensavam as trevas da vindoura aprovação, seu espírito se sentia isolado num mundo que eu não conhecia. Mesmo seus amados discípulos, absorvidos com sua própria dúvida, pesares e ambiciosas esperanças, não tinham compreendido o mistério de sua missão. Ele vivera na comunhão e no amor do céu. No mundo que ele próprio criara, no entanto, encontrava-se solitário. Então, enviara ao céu seus mensageiros a Jesus, não anjos, mas homens que suportaram sofrimentos e tristezas e estavam aptos a sentir como Salvador na prova de sua existência terrestre. Moisés e Elias foram colaboradores de Cristo, partilharam de seus anseios em torno da salvação dos homens. Moisés intercedera por Israel, dizendo: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Êxodo 32. Elias conhecera a solidão de espírito quando, por 3 anos e meio de fome, suportara o peso do ódio e da miséria da nação. Sozinho, mantivera-se na defesa de Deus sobre o Monte Carmelo. Sozinho, fugira para o deserto em angústia e desespero. Esses homens, escolhidos de preferência a todos os anjos que rodeiam o trono, tinham vindo a conversar com Jesus acerca das cenas de seu sofrimento e confortá-lo com a certeza da simpatia do céu. Details, my friends. Detalhes, meus amigos. We must put our attention on the details. Nós devemos nos concentrar nos detalhes. Jesus Christ Jesus Cristo, was feeling lonely. ele estava se sentindo sozinho. Did you note that detail? Vocês prestaram atenção nesse detalhe? He was feeling lonely. Ele estava se sentindo sozinho. And what did God do? E o His que, loving Father? o que Deus fez, o nosso Pai querido, amoroso? He sent him human beings to sympathize with him. Ele enviou seres humanos para simpatizar com ele. Not even the angels around the throne could sympathize with him. Nem mesmo aqueles anjos que ficam em volta do trono de Deus poderiam simpatizar com Jesus. Moses and Elijah knew what it was to feel lonely. Mas Moisés e Elias sabiam o que é se sentir
sozinho. They knew what it was to struggle for the sake of our salvation. Sorry, the first part. They knew what it was to struggle for the sake of the salvation of the people. Então ele tinha que batalhar pela salvação. A ordem era batalhar, ele tinha que batalhar pela salvação do povo. Eles sabiam que era batalhar pela salvação do povo, Elias e Moisés. Jesus Christ was just like you and me. Jesus Cristo era exatamente como você e eu. He needed human companionship. Ele precisava de companhia humana. And now what about when he was in Gethsemane? E quando ele estava lá no Getsemane? Desire of Ages. Desejar a todas as nações, página 486. Coração humano anseia simpatia no sofrimento. Esse anseio experimentou Cristo até o mais profundo de seu ser. Na suprema angústia de sua alma, foi ter com os seus discípulos, com o aflitivo desejo de ouvir algumas palavras reconfortantes daqueles a quem tantas vezes concedera bênçãos e conforto, e protegera na dor e na aflição. Aquele que para eles tivera sempre expressões de simpatia, sofria agora sobre-humana dor, e almejava saber que estavam orando por ele e por si mesmos. Quão negra se lhe afigurava a malignidade do pecado. Terrível foi a tentação de deixar que a raça humana sofresse as consequências de sua própria culpa e ficasse ele inocente diante de Deus. Se tão somente soubesse que os discípulos compreendiam e avaliavam isso, ele seria fortalecido. The human heart, when it is suffering, wants sympathy. Quando o coração humano está sofrendo, ele quer simpatia. And Jesus Christ felt this need of sympathy. E Jesus Cristo sentiu essa necessidade de simpatia. He wanted to hear encouraging words from his disciples. Ele queria ouvir palavras encorajadoras de seus discípulos. He wanted to hear that they understood as best they could what he was going through. Ele queria que eles entendessem na melhor maneira que eles pudessem o que iria acontecer com ele, pelo que ele passaria. Have you ever been passing through a hard time Vocês já passaram por um tempo difícil and you wished that somebody could understand you? e vocês desejaram que alguém pudesse entender a vocês? Jesus Christ felt like that. Jesus Cristo passou por isso. He needed sympathy and words of comfort Ele precisou de simpatia e palavras de conforto from other human beings. de outros seres humanos. Is that a real human being? Isso se refere a um real, um verdadeiro ser humano? Absolutely. Sim, claro. But did he receive what he needed? Mas ele recebeu o que ele precisava? Isaiah chapter 63 verse 3 it says, Isaías capítulo 63, versículo 3 diz: Eu tenho pisado o lagar sozinho dentre os povos, e dentre os povos não houve ninguém comigo. have you ever felt lonely? Vocês já se sentiram sozinhos? Do you feel lonely today? Vocês se sentem sozinhos hoje? Jesus was lonely too, Jesus também se sentiu sozinho. and he knows how you're feeling right now. Ele se sentia sozinho, ele era solitário, ele sabe como você se sente hoje se você está se sentindo sozinho. There are those here who are married, Há alguns aqui que são casados, and there are those who are not married. há alguns aqui que não são casados. To those men and women who are not married, Para esses homens e mulheres que não são casados, do you know how Adam felt? vocês devem imaginar, vocês sabem como Adão se sentiu. When he saw that all that was around him Quando ele viu tudo que estava ao redor dele, aqueles animais, had a companion. e eles tinham o quê? Um companheiro.
but he didn't. mas ele não tinha. Have you ever thought, Vocês já pensaram, where is mine? onde que está a meu companheiro, a minha companheira? And when you feel that way, Então, quando você se sente dessa maneira, maybe sometimes you have felt that God has abandoned you, talvez alguma vez você tenha pensado que Deus o abandonou, that he has left you alone que ele deixou você sozinho, because he hasn't provided one for you. porque ele não proveu uma companheira, um companheiro para você, uma companhia. What did Jesus say O que Jesus diz? as he hung upon the cross? E quando ele estava lá pendurado na cruz. Psalm chapter 22, verses 1 and 2. Salmo 22, o versículo 1 a 2. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tu tão longe de me ajudar e de dar palavras do meu bramido? Ó meu Deus, eu clamo durante o dia, mas tu não ouves. E na temporada noturna, e não estou em silêncio. Day and night you lie there crying on your pillow. Então, dia e noite você está lá chorando no seu travesseiro. You feel so lonely. Você se sente tão sozinho. You feel that God isn't hearing your cry. Você se sente como se Deus não estivesse ouvindo o seu choro, o seu lamento. He is not answering your prayer. Ele não está respondendo às suas orações. Maybe he doesn't care Talvez ele não se importe. because it's just not fair. E porque não é justo. My friends, why did Jesus Christ become a human being? Meus amigos, por que Jesus Cristo se tornou um ser humano? Hebrews chapter 2, verses 17 and 18. Vamos a Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu sendo tentado, ele pode socorrer aos que são tentados. Christ became a human being Cristo se tornou um ser humano, so that he can comfort us in our afflictions. para que ele pudesse nos confortar em nossas aflições. So that when we feel lonely, Então, quando nós nos sentirmos sozinhos, he can be there and say to us, ele pode estar lá e dizer para nós: I know how you feel, eu sei como você se sente, but I am with you. mas eu estou com vocês. Amém. We, my friends, Nós, meus amigos, if we truly understood the humanity of Jesus Christ, se nós realmente entendermos a humanidade de Jesus Cristo, we would never feel alone ever again. nós nunca mais nos sentiremos sozinhos. I have heard someone say once upon a time, Eu tenho umas cargas para levar, alguém diz em algum momento. you can be alone in a crowd. Você pode estar sozinho no meio de uma multidão. You can be alone in a marriage. Você pode estar sozinho, sentindo sozinho em um casamento. And you can be alone in the church. E você pode se sentir sozinho no meio dos irmãos da igreja. But if you will listen very carefully to what we will now study, Mas se vocês prestarem atenção cuidadosamente no que nós estamos estudando aqui agora, you will never be alone ever again. vocês nunca mais se sentirão sozinhos. The humanity of Jesus Christ. A humanidade de Jesus Cristo, He needed a companion. ele precisava de uma companhia. You need a companion. Você precisa de uma companhia. Just as you need water, food, and everything else. No mesmo nível que você precisa água, comida e outras coisas. It's a need. É uma necessidade. Companionship. Companhia. Now, what did we read last night in Matthew chapter 6, verses 31 to 33?
O que nós lemos ontem em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33? Lemos o seguinte: portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, o que comeremos, ou com que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. If we will seek Christ and his righteousness, Se nós buscarmos Cristo e sua justiça, God will provide everything that we need. Deus proverá tudo do que nós precisamos. Adventist Home, page 455. O Lar Adventista, página 455. A vida centralizada em Deus é uma vida de perfeição. Cada necessidade que Ele implantou providencia para que seja satisfeita. Cada faculdade comunicada Ele procura desenvolver. Who gave us the desire for companionship? Quem que nos deu o desejo de ter uma companhia? God. Deus. And here Ellen White is saying E aqui Ellen White está dizendo that those needs que essas necessidades that God has implanted in us, que Deus implantou em nós, He will provide it. Ele proverá. How? Como? When we focus on Christ and His righteousness. Quando nós nos concentrarmos em Cristo e sua justiça. God promises Deus promete that He will supply all our needs. que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Philippians chapter 4 verse 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. How will He provide for those needs? Como que Ele proverá essas necessidades? O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Amen? Amém? Amém. My friends, Meus amigos, God will provide your need for companionship Deus proverá a sua necessidade de uma companhia by Jesus Christ. através de Jesus Cristo. He will satisfy that need. Ele satisfará essa necessidade And every other need that we have. e todas as outras necessidades que nós temos. We need a companion. Nós precisamos de uma companhia. The companionship of who? A companhia de quem? One of the same nature. De uma pessoa da mesma natureza. The angels cannot satisfy that need. Os anjos não podem satisfazer essa necessidade. Who was Jesus Christ? Quem foi Jesus Cristo? A real human being with the same nature. Um verdadeiro ser humano com a mesma natureza que a nossa. And what did God do with His Son? E o que Deus fez com o seu filho? John chapter 3 verse 16. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto ao mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. God so loved the world Deus amou tanto o mundo that He gave His Son to die for us. que Ele deu seu Filho para morrer por nós. Is that what it says? É isso que diz aqui? That is not what it says. Não é isso que diz aqui? It says nothing about giving His Son to die for us. Na verdade, não diz nada de dar o seu Filho para morrer por nós. It says that He so loved us, the world, Diz que ele, na verdade, diz que Ele amou tanto a nós, o mundo, that He gave His Son que Ele deu o seu Filho to who? para quem? Us, Para the nós, world. o mundo. Isaiah chapter 9 verse 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado. God gave
Jesus Christ to you and to me. Deus deu Jesus Cristo para você e para mim. Now, do you think that our Father is a good father or a bad father? Vocês acham então que Deus é um bom pai ou um pai mau, ruim? Is he going to give us something precious and then take it back? Ele vai dar algo precioso para nós e depois tomar de volta? No, my friends. Não, meus amigos. The gift of Jesus Christ is an eternal gift. O dom de Jesus Cristo é um dom eterno. Um presente de Jesus Cristo é um presente eterno. Let's read from Desire of Ages. Vamos beijar duas nações. And again, I ask you to pay attention to the details. Novamente, eu peço a vocês que prestem atenção nos detalhes. Beijar duas nações, página 13. Era o intuito de Satanás causar entre os homens e Deus uma eterna separação em Cristo. Em Cristo, porém, chegamos a ficar em mais íntima união com Ele do que se nunca houvéssemos pecado. Ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, João 3,16. Não o deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Deu a raça caída. Para nos assegurar seu imutável conselho de paz, Deus deu seu Filho unigênito a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre sua natureza humana. Uau! Amen. Amém? Christ will always be human. Cristo sempre será humano. Yes, his body was changed when he was resurrected. Sim, o seu corpo mudou quando ele ressuscitou. He doesn't get tired. Ele não ficava cansado mais. He's not doesn't need the water and the food. Ele não precisava de água e de comida. But the humanity that needs a companion, Mas a humanidade que precisava de companhia, he still has that desire. ainda está nele. Ele tem ainda esse desejo. Reading on Vamos em frente. in another quote. Nos lugares celestiais, página 292. Uma citação. Jesus nada perdeu de sua humanidade. Tem o mesmo amor terno e compassivo e sempre se compadece dos ais humanos. Embora Jesus Cristo tenha entrado nos céus, ainda há uma corrente viva que liga os seus crentes ao seu coração de infinito amor. O mais humilde e fraco é ligado intimamente ao seu coração por um elo de simpatia. Nunca se esquece ele de que é o nosso representante, de que tem a nossa natureza. Details, my friends. Detalhes, meus amigos. He has lost none of his humanity. Ele não perdeu nada de sua humanidade. He remembers. Ele se lembra. He never forgets Ele não se esquece that he bears our nature. que ele carrega a nossa natureza. He cannot forget Ele não pode esquecer disso. because he has these desires that need to be satisfied. Porque ele tem os seus desejos que precisam ser satisfeitos. To have the companionship of those of the same nature, De ter a companhia daqueles que têm a sua mesma natureza. who he can love Aqueles que ele pode amar. and they can love him. Aqueles que ele podem amá-lo. Isn't this amazing? Isso não é incrível? That Jesus Christ, Que Jesus Cristo,
He's still a human being today, Ainda hoje é um ser humano and he still has those same needs. e ainda ele tem as mesmas necessidades, essa mesma necessidade. Do you remember that human beings were made to be social beings? Vocês lembram que os seres humanos foram criados para ser seres sociais? That angels could not satisfy the desire for sympathy and companionship. Que os anjos não podem satisfazer esse desejo de companhia e simpatia. We read that here before. I'll just remind you with it. Nós lemos isso antes, mas eu vou lembrar para vocês, Patriarcas e Profetas, página 18. O homem não foi feito para habitar na solidão. Ele deveria ser um ente social. Sem companhia, as belas cenas e deleitosas ocupações do Éden teriam deixado de proporcionar perfeita felicidade. Mesmo a comunhão com os anjos não poderia satisfazer seu desejo de simpatia e companhia. Ninguém havia da mesma natureza para amar e ser amado. This is the humanity which Jesus took to heaven and which he still has. Essa é a humanidade que Jesus levou para o céu e que ele ainda a possui. Now, I know what some of you might be thinking. Eu sei que talvez alguns de vocês devem estar pensando, pode estar pensando, When Christ was raised, quando Cristo se levantou, he took a multitude of human beings to heaven with him. e quando ele se ressuscitou, ele levou a multidão de seres humanos ao céu com ele. And so he can find satisfaction in their society. Então ele pode achar se satisfazer estando neles lá na sua sociedade, lá em cima no céu. We might be tempted to think that, right? Nós podemos ser tentados a pensar assim. Certo? But I'm going to share you a quote. Mas eu quero compartilhar com vocês uma citação. Steps to Christ, page 100. Caminho a Cristo, página 100. Sorry. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e íntimas como se não existisse nenhuma outra por quem ele houvesse dado o seu bem-amado filho, nenhuma outra pessoa. Did you note the detail? Vocês prestaram atenção nos detalhes? When God relates with us, Quando Deus se relaciona conosco, it is as though there is no one else. é como se não existisse mais ninguém no mundo. There is no one else to whom he has given his son. Não há mais ninguém no mundo para quem ele deu o seu filho quando se relaciona conosco individualmente. Jesus has been given to you. Jesus foi dado para você individualmente. He is yours. Ele é de você. But are you his? Mas você é dele? Christ has bound himself to you. Cristo se curvou para você. He has united himself to you. Ele se uniu a você. And for him, E para ele, it is as though there is no one else. é como se não existisse mais ninguém, mas somente você. It is just you and him. É somente você e ele. All of his love, Todo o seu amor, his compassion, sua compaixão, his attention sua atenção is for you é para você, individually. individualmente. What a Savior we have. Que Salvador que nós temos. What a friend we have. Que amigo que nós temos. But have you been paying attention to the details? Mas vocês prestaram atenção nos detalhes? He needs your companionship. Ele precisa da companhia de você. Just as you are feeling this need of a companion, Apenas como você sente essa necessidade de uma companhia, exatamente como você sente. he has that same need. Ele tem a mesma necessidade.
but He's looking to you to satisfy that need. Mas Ele está olhando para você, procurando em você a satisfação dessa companhia, que satisfaça esse desejo, essa necessidade. To love Him as He loves you. Amá-lo como Ele o ama. I remember when I was going through a very difficult time in my life, Eu lembro-me quando eu estava passando por um tempo difícil em minha vida. and I was discovering Christ as my personal Savior, Eu estava descobrindo Cristo como meu Salvador pessoal, my best friend with me in all of my difficulties in life. o meu melhor amigo que estava comigo em todas as dificuldades da minha vida. And I remember one night I was driving home from the prayer meeting. Permite? Prayer meeting. Ok. Eu lembro de uma vez que eu estava dirigindo-me para casa, voltando para casa depois de num momento de oração, de um encontro de oração. And at the time I was passing through some very big difficulties in life. E eu estava passando por muitas grandes dificuldades da minha vida. And I had a piece of orchestral music playing in my car at the highest volume. Eu estava lá ouvindo uma música que eu costumava ouvir com um alto som, alto. You might volume. know the music, Pachelbel's Canon in D. Pachelbel, Canon in D. It's often used in wedding ceremonies. Ok, ele estava ouvindo uma música que geralmente se toca em casamentos, num volume bem alto. And as I was driving, E enquanto estava dirigindo, I was imagining Christ receiving his bride, eu estava imaginando Cristo recebendo a sua noiva, his church. a sua igreja. And I saw, because I've always associated that song with weddings. Porque eu sempre associei music, aquela música com casamentos. And as I was imagining Christ, I was imagining all of the saints, the redeemed, passing him by. Eu estava imaginando todos aqueles santos redimidos passando por Cristo. And it was as though I was looking through his eyes. E como se eu estivesse olhando através dos olhos de Cristo. And in my frustrations in life, E nas minhas frustrações da vida, I was pounding the roof of the car. eu estava batendo no teto do meu carro. And I said, God, E eu disse, Deus, am I there? Am I there? Senhor, eu estou entre eles, eu estou entre eles. I was looking at the faces of the people to see if I was there. E eu estava olhando para os rostos das pessoas para ver se eu estava lá no meio delas. And suddenly I heard the voice of Jesus in my mind. E de repente eu ouvi a voz de Jesus na minha mente. Cameron, Cameron, are you there? você está lá? All of this great multitude passing him by, Ou essa grande multidão que passa por aqui? and he was looking for me. E ele estava procurando por mim nessa multidão que estava passando por ele. And I remember one year, E eu lembro-me de um ano, after several years going through my difficulties, depois de muitos anos passando por minhas dificuldades, and Christ being with me in all of it. e Cristo estava comigo em todas essas dificuldades. We were studying the Sabbath school lesson one day, Nós estávamos estudando a lição da escola sabatina um dia, and we read a quote about how after the second coming of Christ and the saints go to heaven, e nós estamos lendo uma citação de quando sobre os santos e como Jesus, quando eles vão para o céu, the e a segunda vinda de Cristo. the Desculpa. 144 will stand on the sea of glass, Então aqueles 144 mil estavam lá em cima daquele mar and de vidro, Christ will put a crown on their heads. e Cristo estava colocando suas coroas em suas cabeças. And as we were reading this quote, E quando nós estávamos lendo essa citação sobre a segunda vinda de Jesus, e ele colocando suas coroas nas cabeças dos santos, in my imagination, na minha imaginação, I saw Christ over there.
Eu vi Cristo lá, putting a crown on someone's head. colocando a coroa em outra pessoa. And I was over here. Eu estava aqui. And I was so jealous Eu estava com muitos ciúmes. because I was used to him being here with me in all my experiences in life. Sorry. I was used to him being with Ok. me. Eu estava acostumado a tê-lo em minha vida, em todos os momentos difíceis da minha vida. E agora? And he was over there. Ele estava lá. It was a strange experience for me. Foi uma experiência estranha para mim. But maybe if you go through a very hard time Mas talvez quando nós passamos por tempos difíceis, and Christ becomes so precious to you, e Cristo se torna tão precioso para você, you will find it hard to separate him from you as well. Find it hard to separate him from you você as well. achará difícil se separar dele. Do you want a soulmate? Vocês querem uma alma gêmea? Someone who will give you undivided attention. Alguém que vai dar uma atenção que não será dividida, uma atenção única para você? Why is the world eating, drinking, marrying and giving in marriage? Porque o mundo está comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento? Because they are looking for that perfect match. Porque eles estão procurando pelo par perfeito. And they cannot find it. E eles não podem encontrar esse par perfeito. They try one relationship, doesn't work. Eles tentam um relacionamento, não funciona. They try the next relationship, Eles it doesn't work. tentam um novo relacionamento e não funciona. And how much pain in their hearts do they suffer? E quanta dor no seu coração eles sofrem. My friends, Meus amigos, we have a need of companionship. nós temos uma necessidade de companhia. God created us with this need, Deus nos criou com essa necessidade. but only Jesus Christ can satisfy that need. Mas somente Jesus Cristo pode prover, satisfazer essa necessidade. God will supply all our needs by Jesus Christ. Deus suprirá todas as nossas necessidades através de Jesus Cristo. Amém. Many of the professed children of God continue to make the same mistakes as the people out there in the world. Muitos do povo de Deus, do professo povo de Deus, os filhos professos de Deus, continuam a cometer os mesmos erros como as pessoas do passado. Maybe we may not marry, remarry, divorce, etc. As pessoas desse mundo. Talvez nós nos casemos e nos separemos, divorciemos e casemos novamente, talvez não. But there are ways where we look to distract ourselves from these needs. Mas há maneiras de nos distrair. Jesus Christ is our true soulmate. Jesus Cristo é a nossa verdadeira alma gêmea. No one can satisfy us like he can. Ninguém pode nos satisfazer como Ele o faz. No one can understand us like he can. Ninguém pode nos entender como Ele pode. No one can love us like he can. Ninguém pode nos amar como Ele pode. Young people, Jovens, this message today is especially for you. essa mensagem hoje é para vocês, especialmente para vocês. Because I know that it is in your heart to give your life to the gospel. Porque eu sei que está no seu coração dar a sua vida ao Evangelho, à pregação do Evangelho. But I have to tell you what I have seen. Mas eu devo dizer a vocês o que eu estou vendo. I have seen young women, young ladies embrace the message. Eu tenho visto muitas jovenzinhas abraçando a mensagem. And they are so excited, they just want to give their life to sharing it with others. E elas estão tão entusiasmadas que elas querem dar a vida para compartilhar essa mensagem do Evangelho. And you know what happens next? E você sabe o que acontece em seguida?
there appears a young man. Aparece um jovenzinho. And in a short time, Em espaço curto de tempo, these young ladies are married, essas jovenzinhas se casam, pregnant, ficam grávidas, with children, têm filhos. and that desire to share Christ with others E esse desejo de compartilhar Cristo com outros begins to fade away. começa a desaparecer. I've seen the similar thing with the young man. Eu vejo as mesmas coisas similares com os jovens homens. A young lady suddenly comes into their life. De repente aparece uma jovenzinha em suas vidas. It is natural for you to want a companion. É natural para vocês quererem um companheiro, uma companheira. There is nothing wrong with marriage. Não há nada de errado com o casamento. Proverbs chapter 18 verse 22. Provérbios capítulo 18, versículo 22. Aquele que encontra uma esposa acha uma coisa boa e obtém o favor de Deus. But if you do not find a husband or a wife, Mas se você não encontrar um esposo ou uma esposa, it does not mean that God is not favorable toward you. não quer dizer que Deus não está agindo favoravelmente com relação a você. If God doesn't give you a husband or a wife, Se Deus não dá a você um marido ou uma esposa, it's His priority, not yours. é a prioridade dele, não a de vocês. Maybe at a later time, Talvez mais tarde, maybe not. talvez não. But He knows what He's doing. Mas ele sabe o que ele está fazendo. He knows what your future might be. Ele sabe como será o futuro de vocês. He knows your character better than you know it. Ele conhece mais o caráter de vocês do que vocês conhecem. He knows that maybe the wrong union, a union that is not in accord with His will, Então, talvez uma união errada, uma união que não é de acordo com a vontade de Deus, will cause you to lose your way. vai fazer com que você se perca em seu caminho da pregação do Evangelho. Or that your talents will be wasted. Ou os seus talentos serão desperdiçados. But He doesn't want you to be alone. Mas Ele não quer que vocês fiquem sozinhos. God so loved you that He gave you His Son. Deus amou tanto a você que Ele deu o seu Filho unigênito para você. When that desire for a companion awakens in your heart, Quando aquele desejo por um companheiro ou uma companheira ele aparecer no seu coração, ele despertar no seu coração aquele desejo, and you say, e você diz, I want a companion. eu quero um companheiro, uma companheira, uma companhia. Jesus is there and He says, Jesus está lá e ele diz, I want one too, eu também quero uma companhia, but I only want you. mas eu quero somente você. You know, I myself feel like I want to cry with the reality of these things. Sorry. Stop it. And He can be closer to you than any earthly friend. Ele pode ficar mais próximo de você do que qualquer pessoa aqui na terra. After Christ resurrected and went back to heaven, Quando Jesus ressuscitou e voltou para o céu, were the disciples, did they sorrow after He left? eles ficaram tristes depois que ele foi embora, ascendeu aos céus? No, Não, they rejoiced. eles ficaram felizes. Why did they rejoice? Por que eles ficaram felizes? Because now He would be closer to them than ever before. Porque agora ele ficaria mais próximo deles do que antes. John chapter 14 verses 16 to 18. João capítulo 14, versículos 16 a 18. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre.
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o reconhecer. Mas vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. E eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Amém. I will come to you. Eu voltarei para vós. And through his Spirit, E através do seu Espírito, he will dwell in us. ele habitará em nós. This, my friends, Isso, meus amigos, is a true soul mate. essa é a verdadeira alma gêmea. Closer than any earthly friend, Mais próximo do que qualquer amigo terreno, but still having those same human sympathies that you have. mas ainda tendo a mesma simpatia humana que você tem por você e tendo por você. Knowing exactly how you feel E sabendo exatamente como você se sente. and exactly what you need. Exatamente do que você precisa. Human, Humano, but in your heart. mas com um novo coração. And with that same desire to love you E com o mesmo desejo de amar a você and for you to love him. e o desejo de que você o ame. Do you believe this? Vocês acreditam nisso? Without you, Sem vocês, Jesus feels alone. Jesus se sente sozinho. How often we think about me. Quantas vezes eu penso sobre mim, aquele sentimento egoísta, eu. But he needs you. Mas ele precisa de você. He needs your attention, Ele precisa da sua atenção, your appreciation, a sua apreciação, your sympathies, a sua simpatia, your love. o seu amor. Give yourself to him, my friends. Se doem a Jesus Cristo. Open- Entregue-se a Jesus Cristo. Open your heart to Abra this os seus reality. corações a essa realidade. You have nothing to lose. Você não tem nada para perder. This world is coming to an end. Esse mundo está chegando ao fim. And what have you got out of this world? O que vocês obtiveram desse mundo até hoje? Discouragement, Desencorajamento? depression, Depressão? despair, Desespero? suffering, Sofrimento? abuse Abusos? by those who profess to love you? Por aqueles que professavam amar a vocês? My friends, Meus amigos, this world has nothing to give us, o mundo não tem nada para dar para nós. while Jesus has Mas Jesus tem. He has everything Ele tem tudo para nos dar. that we need. Tudo. He needs you. He needs you. Ele precisa de você. Please do not disappoint him. Por favor, não desapontem a Jesus, a Cristo. Has anyone ever broken your heart? Alguma vez alguém quebrou seu coração? You loved them, but they didn't answer to your love? Você amava essa pessoa, mas ela não correspondeu ao seu amor, ele partiu o seu coração. How did you feel? Como que vocês se sentiram? Please don't do that to Jesus. Por favor, não façam isso com Jesus. He doesn't deserve it. Ele não merece isso. Open your heart Abram os seus corações and let him come in. e permitam que ele entre em seus corações. And you will be more happy E vocês ficarão muito mais felizes and more satisfied e muito mais satisfeitos than you can even imagine. do que vocês alguma vez sequer imaginaram ficar. This is our introduction Essa é a nossa introdução. to my best friend, Essa é a minha apresentação do meu melhor amigo, Jesus. Jesus Cristo. And I pray E eu oro, that he will be your best friend too. eu oro para que ele seja o seu melhor amigo também. May God bless you, my friends, Que Deus os abençoe, meus amigos, with the realities of what I am speaking to you about this day. sobre as realidades que eu falei para vocês esta manhã. Shall we bow upon our knees and thank our loving Heavenly Father for this wonderful gift? Vamos nos ajoelhar e falar e agradecer ao nosso Pai Celestial.
our loving Father in heaven, Nosso amoroso Pai Celestial, with what confidence we can refer to you as our loving Father. com que confiança nós nos referimos ao Senhor como nosso Pai amoroso, Because you are love. porque o Senhor é amor. You created us, Father. O Senhor nos criou, Pai. You put in us a desire to be loved. O Senhor colocou em nós o desejo de sermos amados, But you knew what would happen, mas o Senhor sabia o que aconteceria, that sin would enter. que o pecado entraria. But you did not abandon us. Mas o Senhor não nos abandonou. You could have left us lonely, O Senhor poderia ter nos deixado sozinhos, but instead of doing that, mas ao invés de fazer isso, you chose to give up your son o Senhor escolheu dar o seu único filho and to give him to us e dá-lo a nós, so that we would not be alone. para que nós não ficássemos sozinhos. Heavenly Father, Pai Celestial, we confess that we have been making a big mistake nós confessamos que nós cometemos um grande erro, because we have been looking to the things and the people of this world que nós temos procurado por coisas e pessoas deste mundo to satisfy us. para nos satisfazer. And time after time we have been disappointed E vez após vez nós temos nos desapontado, because we're looking in the wrong place. porque nós estamos procurando no lugar errado, We're too proud com muito orgulho, to admit that we need Jesus Christ. com muito orgulho para reconhecer que nós precisamos de Jesus Cristo. Help us, Father, to be honest Senhor, Pai, nos ajude a sermos honestos and to confess that this world is empty. e confessar que este mundo é vazio, It has nothing to give us. não tem nada para nos dar. Father, Pai, help us to believe the gift of your Son. nos ajude a acreditar no dom do seu Filho. I say believe because you have given him to us. Eu digo acreditar porque o Senhor o deu a nós. It's just that we do not acknowledge him in our lives. E às vezes nós não o reconhecemos em nossas vidas. Father, thank you that you are not only love, Obrigado porque o Senhor não é somente amor, but you are also mercy. mas porque o Senhor também é misericórdia. Thank you that you have been patient with us. Obrigado por sua paciência conosco. But we know that time is short. Mas nós sabemos que o tempo é curto. And so please continue to work in our lives. Então, por favor, continue a trabalhar em nossas vidas To awaken this true realization that e para despertar essa realização verdadeira em nossa vida only Jesus Christ can satisfy us. e que a qual somente Jesus Cristo pode satisfazer. Help us, Father, Nos ajude, Pai, to fall in love with a Jesus Christ. a nos apaixonar por Jesus Cristo. Work this in us, I pray. Trabalhe isso dentro de nós, eu oro. Help us to fall upon the rock Nos ajude a cair sobre a rocha and to rise to an entirely new relationship with you and your Son. e nos levantar com uma nova relação totalmente diferente com o seu Filho. Thank you for speaking to each of our hearts this day. Obrigado por falar aos nossos corações neste dia. Please do not stop talking to our hearts, Por favor, não pare de falar aos nossos corações, because we so desperately need you and your Son, Jesus Christ. porque nós desesperadamente precisamos do Senhor e de seu Filho Jesus Cristo. We commit ourselves into your hands, Nós colocamos as nossas vidas em suas mãos, because that is the best place to be. porque este é o melhor lugar de estarmos em suas mãos. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray. No nome do seu Filho Jesus Cristo nós oramos. Amen. Amém. Amém. Ok, foi muito bom estar com todos vocês aqui.
reunidos na congregação aqui do IAG e também com vocês que estão em casa, acompanhando pela internet. Então, lembrando que às 15h30 continuaremos com esse estudo da Semana de Oração, 15h30 e depois 19 horas. Foi um prazer tê-los conosco. Deus os abençoe imensamente. Fiquem com Deus e até mais tarde, se Deus quiser. IAG. Juntos avançaremos.